Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a vocês. Estou muito contente de estar aqui, logo no primeiro domingo do ano 2025. Eu disse ao pastor que para mim era um privilégio servir a igreja de Artur Nogueira nesta ocasião. E juntos, irmãos, vamos continuar estudando a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6. Que a gente tem como tema, cuide-se para não ser enganado. Né? Quais são os perigos que a palavra de Deus nos trará hoje, como alerta de que nós devemos nos cuidar. Né? 6 a 15 são 10 versos. Vou fazer aqui a leitura e depois, no momento apropriado, a gente vai então fazer as explicações. Acompanhe comigo na versão ARA, é a versão costumeira dos irmãos, é nela que farei a leitura. Verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Verso 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa é a santa palavra do Senhor. Oremos. Nosso Deus, te buscamos mais uma vez, rogando o teu auxílio, para que o Senhor abra os nossos olhos mais uma vez na noite de hoje. Nos faça enxergar, nos faça ouvir, Senhor Deus, dos teus mistérios, hoje revelados e explicados nesta santa igreja, para o teu povo, ó Pai, que o Senhor mesmo convocou. Aplica em nós a tua palavra, para que vivamos conforme o teu querer, conforme a tua vontade, no reino que o Senhor mesmo tem proposto, o reino do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós buscamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sou mineiro, nasci na cidade de Porteirinha, lá no norte de Minas Gerais. Eu costumo dizer que mais um morro, eu já era baiano, né? Porque era lá na divisa, bem norte mesmo, né? Mas eu nasci nessa cidade porque era a cidade que tinha hospital lá perto. Quando eu mandava a carta para minha avó, o endereço era o seguinte: cidade de Mato Verde. Aliás, tem muita gente desse local que mora aqui e mora em Engenheiro Coelho também. Cidade de Mato Verde, distrito de São João do Bonito, que era um lugarejo. Pé da Serra, que era um lugar onde minha avó tinha um sítio, né, na zona rural. E tinha esse nome, Pé da Serra, porque quando você acordava e ia para o terreiro, né, para o quintal da frente da casa dela,
você enxergava uma serra enorme, e que ficava a apenas 3 quilômetros da casa da minha avó. Então, realmente era montanha, pedra, né? E aquilo tinha aquele monumento. Então, você acordava e via aquela situação, aquele cenário tão lindo, tão bonito e tão grandioso. Nós estamos estudando aqui a carta de Colossos. E, nos meus estudos, né, eu tive esse destaque. Colossos, a cidade onde moravam as pessoas para as quais Paulo escreveu essa carta, tinha também essa singularidade. Era uma cidade que fica na região onde hoje é a Turquia, no vale do rio Lino. Então, o rio corre numa parte baixa, né, do terreno, então tinha também uma cadeia de montanhas. E essa cidade, irmãos, ficava encravada em apenas 3 quilômetros desse vale. É curto, né? Então, uma cidade de 15 a 20 mil pessoas, a cidade de Colossos. Uma cidade que, nos tempos passados, na época da rainha Esther, na época de Assuero, era uma cidade que teve importância na sua região. Também, um outro detalhe interessante é que, cerca de 250 anos, ou 200 anos antes de Cristo, houve uma migração de judeus que foram morar naquela região, na região de Colossos. Havia ali, então, uma célula, né, do judaísmo que ali moravam. Isso vai ter implicações para a gente nos nossos estudos aqui. E, irmãos, perto dessa cidade, né, de Colossos, havia outras duas que também tinham igrejas do Senhor Jesus Cristo, que era Hierápolis e Laodiceia. A distância entre elas era mais ou menos 15 a 20 quilômetros. É como se Arthur Nogueira fosse Colossos, é como se fosse Olambra, Cosmópolis, né? E Efésios, que era a cidade mais importante da época, ficava a 150 quilômetros. É como se fosse São Paulo. Não no seu tamanho, mas em termos de distância. Só para os irmãos se localizarem. E eu quero explicar o seguinte para os irmãos. Paulo, em uma das suas viagens missionárias, na terceira viagem missionária, ele parou em Éfeso, que ficava a 150 quilômetros de Colossos, dessas 3 cidadezinhas. E lá ele ficou por 3 anos. E por 3 anos ele pregou a Cristo naquela cidade, uma cidade importante, grande. Segundo a história, naquela época, já tinha os seus 200 mil habitantes. Paulo, então, pregou ali o Evangelho. E pessoas ouviram desse Evangelho, e um homem chamado Epáfras ouviu e se converteu ao Senhor Jesus Cristo, e ele era de Colossos. E ele, então, torna-se pastor, ministro da palavra em Colossos, por ter ouvido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo lá em Éfeso. Os irmãos bem sabem, no sermão passado isso foi explicado, de fato, Paulo, que escreve essa carta aqui, nunca foi a Colossos, né? Ou melhor, quando ele escreveu, ele nunca tinha ido aqui. Se ele foi depois, a gente não tem esse registro. Então ele diz, olha, eu não conheço vocês face a face. Então, nessa cidade, onde o Evangelho chegou pela influência do ministério de Paulo, mas Paulo não tinha ido lá, tinha esse, então, esse ministro, né, esse líder da igreja, e essa igreja, irmãos, funcionava na casa de Filemão, que morava em Colossos. Era alguém, segundo os estudiosos, que tinha alguma posse. E aí, então, essa situação veio a se configurar de um problema nessa cidade, de irmãos convertidos, mas que começaram a ter aqui ventos de doutrina, situações que colocavam em perigo aquilo que eles criam. E então, o pastor, o responsável daquela cidade, e que também cuidava de Hierápolis e também de Laodiceia, ele fez uma viagem para Roma, porque Paulo tinha ido para Jerusalém. Em Jerusalém ele foi preso, porque os judeus o acusaram de coisas absurdas, de profanar o templo, porque ele levou gentios para lá. E então Paulo está preso, só que era uma prisão domiciliar. Paulo ficava acorrentado com um soldado, mas ele tinha uma liberdade de conversar com as pessoas. Então Epáfras faz uma viagem e vai até Paulo em Roma, e ele compartilha com Paulo desses problemas que estavam acontecendo na sua igreja. Paulo, então,
escreve uma carta, irmãos, para essa igreja que ele nunca tinha visto, mas que ele sabia que servia ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, né, que precisavam aprender, irmãos santos que estavam evoluindo e amadurecendo na palavra, mas que precisavam de uma instrução para que eles tivessem mais cuidado, a fim de não ser arredados por filosofias ou doutrinas estranhas. Mais uma informação para os irmãos, ainda de forma introdutória, é que Paulo, ao escrever na prisão, ele não escreve só a carta de Colossenses. Existem as chamadas cartas à prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas cartas ele escreveu preso lá em Roma. E, irmãos, os estudiosos querem crer, pelas coincidências e os estudos, que as cartas de Efésios, de Colossenses e Filemão foram escritas num período muito curto, de um mês ou até alguns meses. A tal ponto que a pessoa que trouxe a carta para a igreja de Colossenses e a pessoa que trouxe a carta para a igreja de Éfeso foi a mesma pessoa, Tíquico. Então, olha só, Epáfras foi lá, contou para Paulo da situação. Paulo, na sua autoridade apostólica, escreve então essa carta de instrução. Irmãos, isso faz muita diferença. Uma cidade pequena, que outrora teve uma importância, mas há muitos anos, mas que por um terremoto e porque uma rua de comércio foi mudada de lugar, aquela então cidade não tinha mais aquela prosperidade. É uma cidade anônima. Mas ela foi colocada então, irmãos, não no mapa do mundo, mas no mapa espiritual. E Paulo manda uma carta como essa para uma igreja tão pequena e com considerações tão poderosas. Porque, irmãos, onde está o povo de Deus? Onde estão os justos e os santos de Deus? Irmãos, que cidade abençoada. Virou famosa ao ponto de hoje estarmos aqui estudando uma carta que foi benefício para eles lá, mas é hoje benefício para nós. Paulo, então, irmãos, manda Tíquico entregar essas cartas. E junto com Tíquico, nessa viagem de volta para entregar essas cartas, inclusive de Colossenses, ele também manda Onésimo. Junto com Onésimo foi um escravo de Filemão. Olha como é que as coisas estão conectadas. Onésimo era escravo de Filemão. E ele fugiu de Filemão, e havia ali um problema entre eles, só que ele vai conhecer a Cristo em Roma, através de Paulo preso. Filemão morava em Colossos. Na casa dele funcionava a igreja. Então, Paulo manda uma carta para Filemão. Os irmãos leiam, curtinha, uma carta de perdão, né? Olha, Onésimo errou com você, mas ele agora é irmão em Cristo. Trate-o como se fosse eu. Então, traz essa carta também aqui para nós. Irmãos, e Paulo, assim como fez para Éfeso, aos Efésios, metade da carta é doutrina. Metade da carta é ensinamento. Ele colocando os pontos para nós compreendermos qual é a base do conhecimento de Deus que nós temos que ter. E uma outra metade são de coisas práticas, a gente aplicando a doutrina que porventura nós aprendemos. Nós temos que ter isso em mente, irmãos. Porventura, né, as nossas igrejas vêm ao púlpito ou vêm em aulas ensinar as doutrinas de Deus, e alguém pode falar, vamos pastor, vamos um pouco mais rápido, né? Eu quero ver a prática, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que realizar, vamos lá para os finalmente. Mas aqui é um exemplo que a doutrina correta da parte de Deus, sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, é fundamental. E os irmãos têm aprendido aqui. Eu tive a oportunidade de estar aqui quando começou o estudo de Colossenses, no primeiro sermão, e depois acompanhei os outros através da internet. Eu tenho visto as instruções que os irmãos têm tido. Irmãos, antes de pegar aqui o texto, quero dizer aqui para vocês, aqui, igreja Jardim Nogueira, como eu tenho ouvido boas coisas de vocês, como eu tenho ouvido notícias muito interessantes sobre vocês. As pessoas que vêm aqui e visitam vocês,
elas se sentem bem acolhidas, pastor. É esse o testemunho que eu tenho ouvido. Elas gostam de vir aqui. Os irmãos percebem isso. Muitos irmãos de Limeira e de outros lugares querem estar aqui com vocês, porque reconhecem em vocês amigos, reconhecem em vocês pessoas que têm comunhão. Olha que interessante isso. Não vem aqui para simplesmente dar um apoio. Também tenho ouvido da parte de vocês, de notícias que chegam, de que muitos irmãos que aqui frequentam, participam do sustento da igreja, nos dízimos das ofertas, priorizando o sustento da obra, a tal ponto, conforme eu fiquei sabendo, né? A tal ponto de muitas coisas vocês poderem fazer aqui com os recursos próprios, não necessitando da igreja mãe. Eu digo isso, irmãos, porque lá em Filipenses, quando Paulo escreve para Filipenses, a alegria de Paulo era assim, olha, ele tinha uma alegria tremenda, porque aquela igreja, diferente das outras, sustentou a obra dele. E ele tinha um amor por aquilo, ele destacava isso, olha, vocês foram parceiros na obra da evangelização, na obra de Cristo. Então eu vejo, irmãos, nessa igreja, uma obra de Deus. Assim como Paulo elogia e faz consideração com a igreja de Colossos, da fidelidade deles, seria eu injusto se não registrasse aqui o que eu tenho ouvido. Não falo isso, irmãos, para a soberba de vocês. Não falo isso para conforto de vocês. Eu registro isso, irmãos, grato a Deus, porque Ele tem feito maravilhas e uma obra diferente aqui nesta cidade. A tal ponto que pessoas que são comprometidas com o Evangelho, se pedirem referência, eu moro em Olambra, onde tem uma igreja saudável, séria, que prega Cristo expositivamente e explica sobre o Senhor. Onde tem? Pode ir aqui em Nogueira, lá tem uns irmãos que estão nesse interesse, nesse projeto, abraçando isso. Que boas notícias, irmãos. Mas assim como em Colossenses, há perigos. Estamos rodeados, irmãos, de perigos. Do nosso coração, daquilo que ouvimos, da internet. Pregadores aos montes estão por aí. Nós podemos ouvir. E às vezes, irmãos, nos falta discernimento e maturidade. E é nessa toada, nesse assunto que vem vindo desde o capítulo 1, que eu entro com os irmãos aqui, no verso 6, e peço aos irmãos que acompanhem essa trajetória de alertas, para que vocês que estão experimentando do poder de Deus, como os colossenses experimentaram, não sejam enganados por doutrinas, por pensamentos vãos e coisas estranhas. Vamos lá. Verso 6, acompanhe comigo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Então, olha só, há pessoas aqui que professaram a fé no Senhor Jesus Cristo, que receberam Ele como Senhor, professaram e disseram, se batizaram, são de Cristo, vieram para a igreja, mas eu quero dizer para os irmãos, viu? Entrar na igreja é a parte mais fácil, ficar é o mais difícil. E não digo ficar, que é ficar vindo, ficar sentando, e como se fosse participativo. Viver a vida da igreja é o mais difícil. Eu ouvi aqui o recado do pastor, vamos corrigir isso. Alguns que não participam da vida comunitária. Então, o que Paulo tinha comentado, falou assim, olha, eu sei que vocês reconhecem Jesus como Senhor, mas se vocês reconhecem Jesus como Senhor, andai nele. Faça o que ele falou. E Jesus falou sobre a igreja. Se Colossenses aqui, irmãos, através de Paulo, pelo Espírito Santo, ressalta esse sonherio de Cristo, que Cristo é completo, é suficiente, ele é o cabeça da igreja. Lá em Éfeso, ele fala sobre a unidade do corpo da igreja. E Cristo fala através de Paulo. Então, se você professa a Cristo, olha, ande, pratique, viva o que você tem professado. E aqui, irmãos, o verso 7 vai destacar, nele radicados. O que é radicados? A ideia aqui do original é enraizados. É como se houvesse, então, você foi plantado num terreno, você é uma árvore que vai crescendo, sermão após sermão,
comunhão após comunhão, e aquela árvore vai crescendo, ela fica frondosa, né, numa copa que vai gerar sombra, e aquela raiz cada vez mais vai afundando e vai ficando firme. Então, aqueles que estão em Cristo, é normal, irmãos, que durante a caminhada cristã haja amadurecimento, que nós sejamos cada vez mais fortes e enraizados. Se isso não acontece, você está se enganando. Continuo. E edificados, aqui uma ideia de construção civil, assim como foi dito em outros textos bíblicos. Se você constrói a sua casa sobre areia, isso cai. Mas se é sobre a rocha, se é sobre Cristo, se é algo fundamentado, algo firme, algo que não muda, algo que é verdade, isso tudo muda. E aí, irmãos, o texto continua: e confirmados na fé, tal qual fostes instruídos. Confirmados e instruídos, uma ideia de escola. Nós entramos para o Evangelho, nós entramos para a vida eterna através do Evangelho, enraizados, edificados, e agora também, irmãos, é uma escola, nós aprendemos sempre, somos chamados para este estudo, para esta avaliação, crescendo em ações de graça. Crescendo em ações de graça. Aqueles que estão em Cristo e professaram Cristo como Senhor, não são aqueles que vivem no murmúrio, na lamentação, são aqueles que entendem que pela obra de Cristo, pelo poder de Deus e não nosso, nós somos agraciados com essa nova vida, esse chamado, irmãos. E então a nossa vida é cheia de ações de graça, que demonstram isso, que exemplificam isso. Então, Paulo já vai instruindo a primeira coisa aqui, olha, quem professa Cristo como Senhor, não pode ser estagnado. O crescimento está proposto. Eu me recordo do bom exemplo que o pastor Rafael usou aqui, a respeito de dinheiro, né? Se dermos dinheiro iguais para todo mundo, uns farão melhor, outros pior. O Evangelho também e as coisas da Bíblia são assim. Nós estamos aqui pregando para todos. Alguns usam, outros não usam. Isso é um alerta aqui dele. Cuidado, para que você, de repente, não seja alguém que professou e não esteja andando. E aí o verso 8, então, Paulo aqui, no seu cuidado com a igreja, que ele não conhece, mas ele sabe o fruto do seu ministério, ele vai fazer alguns alertas. Fala assim, ó, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia vãs e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vamos lá, que aqui tem uma parte difícil aqui. Então, vou fatiar aqui o versículo para que os irmãos sejam bem instruídos. E não deixemos aqui em branco. Então, aqui, irmãos, ele faz um alerta. Cuidado, irmãos. Se existe uma época que nós vivemos, uma época aqui no Brasil, talvez no mundo, mas fala aqui do nosso contexto, como as pessoas são mais religiosas ou espirituais hoje, não é verdade? Eu me lembro da minha infância, que ser crente, não existia nenhum evangélico, não era esse termo, é ser crente. Era meio vergonhoso, era meio burro, né? Era aquela época que as pessoas levavam a Bíblia debaixo do braço ainda, né? Eu me lembro que às vezes as pessoas até escondiam um pouco a Bíblia para não ser confundido com alguém que, né? Não era, ser crente não era inteligente. Nossa, na igreja, né? Aquele pessoal assim. Hoje em dia, irmãos, isso é moda. Isso está muito disciplinado. Eu não tenho televisão aberta, mas me contaram, né? Vi nas reportagens também. Houve um show na Globo de uma cantora lá que fez até coisas pornográficas, e na concorrente houve uma televisionada, na passagem de ano, uma igreja de Orlando. É curioso isso que tenha acontecido, porque isso dá audiência hoje no Brasil. Temos até um canal de televisão que pertence a uma denominação dita evangélica. Então, a espiritualidade, irmãos, está na moda. As pessoas, elas gostam de tudo, um pouco de cada coisa. Não é assim que você senta para conversar com uma pessoa, você é crente, eu sou crente, eu sou evangélico, nossa, como eu gosto da presbiteriana, né? Eu acho muito legal lá, né? Eu acho a maneira como vocês são, sabe? É como se fosse uma loja que você foi no shopping e achou legal o atendimento.
As pessoas são assim. Elas até acham que são iguais. Ou tipo assim, eu gosto de tudo um pouco. Né? Eu respeito tudo, acho que tudo que, né, leva a Deus. Né? O que importa é que a gente esteja frequentando um grupo, alguma coisa assim. Então, há sim disponível para nós aqui hoje, né, no nosso Brasil, situações perigosas que podem nos enredar, que podem nos pegar, que podem, de fato, colocar nós numa rede, como se fosse pesca, com filosofias e vãs sutilezas. Paulo aqui, irmãos, não está reclamando da filosofia, a mãe das matérias, sobre pensar ou discutir, mas pensamentos sutis e vãos que querem entrar no nosso meio e que querem adicionar coisas ao cristianismo, ou enfraquecer o cristianismo. Irmãos, eu revelo aqui para vocês. A nossa dificuldade não é amar a Cristo, viu, Amanda? A gente ama Cristo, eu creio que os irmãos amam a Cristo. O nosso grande problema é amar só a Cristo. E não amar outras coisas. E não dar ouvido a outras coisas. E aqui, ele fala assim, conforme a tradição dos homens. Sim, existem coisas, regras humanas, coisas que as pessoas estabelecem, que, olha, para ser salvo tem que ser assim, tem que ser assado. No contexto aqui da época, o pessoal entende que havia sim, por causa de judeus que também foram convertidos, que achavam que era necessário fazer uma circuncisão, para que a salvação fosse mais certa e operosa. Fizesse um sinalzinho no prepúcio, né, da pessoa masculina, para ficar ainda mais conotado, que ele é mais fiel ao Senhor. Só que isso, irmãos, acrescenta o Evangelho, porque Cristo não pede isso. O Evangelho não está baseado em coisas que fazemos. E ele fala assim, olha, não está conforme a tradição dos homens. Existem tradições boas, mas há costumes, irmãos, que não tem nada a ver com o Evangelho. E isso precisa ser colocado de lado. Aqui o texto fala de conforme os rudimentos do mundo. Esses rudimentos do mundo, segundo os melhores comentaristas que eu cheguei a ler, ele está falando aqui, lá no grego, de poderes malignos. Que existe sim, poderes malignos por trás de homens que ensinam certos ensinamentos. Que a gente não pode ser alguém exagerado de achar que tudo é materialista. Há poderes malignos, que é verdade, que atuam neste mundo a fim de confundir e enredar os crentes. Então, se existe um exagero hoje de pessoas que acham que tudo é o demônio, eu bati o carro, foi o demônio, eu bati o dedinho, foi o demônio, quem colocou esse que é do mundo aqui foi o demônio, não, esse exagero também é um exagero e errado considerar que essas coisas não existem. E Paulo levanta isso, olha, os rudimentos desse mundo. Mas qual é o grande problema? Que todas essas coisas, elas têm regras, elas têm formas, mas elas não são segundo Cristo. Eu dou um exemplo para os irmãos aqui. Exemplo pequeno. Hoje é dia de Santa Ceia. Eu já tive situações, em outro contexto, onde, naquele contexto, eu fui servir a ceia, e o irmão professo, aliás, oficial da igreja, ele estava orando, e eu toquei nele, para servir a ceia, e ele falou assim, não entendi, né? Terminou o culto, ele não tomou a ceia, fui conversar com ele depois, e eu perguntei, o que aconteceu, irmão? Ele falou assim, cara, eu briguei com a minha esposa, cara, não estava legal para tomar a ceia hoje. Anulou a Cristo, irmãos. O dia que ele não briga com a esposa, então ele está apto para tomar ceia. Então o dia que ele faz coisas boas, o dia que ele seguiu as regras certinho, que não teve nenhuma implicação na sua casa, então ele pode chegar aqui e se chegar à santa ceia do Senhor? Não, irmãos. Nós não podemos chegar aqui porque nós somos bonzinhos ou cumprimos as regras. Nós chegamos aqui porque Cristo
fez uma obra por nós, que nos deu acesso a essa mesa de graça, para que nós nos lembrássemos que um dia Ele virá voltar e nos buscar. Faça isso até que eu venha. Os irmãos percebem sutilezas? Não parece espiritual? Olha, eu não tomei porque eu acho que não está certo. Ou quando alguém vai ler na instrução da Santa Ceia, olha, se você tem alguma coisa contra o irmão, vai lá e se reconcilia com o irmão. Cristo fala isso, irmãos. Cristo fala isso, reconcilie com o irmão. Aí você às vezes prefere não tomar a ceia ou faltar do dia, certo? Faltar do dia, porque não dá para reconciliar com os irmãos. Eu já explico para vocês o seguinte: quando você é professo aqui, é verdade, o seu nome é colocado no livro do rol dos membros. Mas mais importante do que o livro dos rol dos membros é o livro da vida. Todos que pertencem à igreja visível e que de fato são de Deus, pertencem à igreja invisível e o seu nome está lá no livro da vida. E aqueles que serão arrebatados vão morar com o Senhor. Não haverá, irmãos, confusão, briga e desentendimento. Não haverá isso no novo céu e na nova terra. Logo, não faz sentido você que tem o nome escrito no livro da vida, aqui na terra, estar em inimizade contra os irmãos. Faz sentido? Não faz nenhum sentido. Reconcilia-se e participe da mesa. Os irmãos notam que pensamentos sutis, filosofias que nós queremos acrescentar e que parece que nós somos mais crentes. É assim, irmãos, que os líderes que trazem más doutrinas fazem com a igreja. Eles têm espírito de humildade, voz mansa, parecem inofensivos e vão minando que você é importante, né? Vão animando o seu ego, fazendo aquele evangelho coach, aliás, nem fala de evangelho, né? E aí as coisas vão. E aí, irmãos, eu compartilho com vocês o seguinte: nós temos na nossa igreja presbiteriana, na nossa denominação, situações de liberalismo. Nós temos seminários que temos professores liberais. O que é isso? Pessoas que são capazes de pegar a palavra de Deus e falar o seguinte: ó, isso aqui não é uma história, isso aqui não é de Deus, isso aqui foi colocado. Isso aqui não é verdade. Selecionar, segundo os critérios dele, o que é e o que não é a palavra de Deus. A tal ponto, já contei essa história para alguns irmãos aqui, repito, para que nós possamos então deixar isso muito explícito, de que essas coisas estão próximas a nós. Eu me recordo, lá em Campinas, dou aqui os nomes, né? Lá em Campinas, quando eu frequentava um apartamento de seminaristas, eles tinham segredos que não poderiam ser contados para a igreja. Não pode contar isso para a igreja. Há alguma coisa, pastor, que você não pode contar aqui? Vou pular isso aqui que não pode falar. Não pode contar. Havia isso entre eles, seminaristas presbiterianos. E aí eu de tanto insistir, que eu queria saber o que era alguma coisa. Olha, vou contar uma para vocês só. Sabia que Jonas não existiu? Jonas é uma história na Bíblia que não existiu. Ele está brincando. É mesmo. Não existiu. Esse negócio de peixe, de baleia, engolir, isso aí, não existe isso aí. Aí eu perguntei assim para eles, vãs sutilezas, né? Vãs, raciocínios falazes. Eu perguntei assim, viu, mas o texto bíblico fala, Jesus fala no seu discurso, de que ele vai ficar debaixo da terra 3 dias, assim como Jonas ficou debaixo da água lá. O próprio Cristo compara-se a Jonas. Olha só, irmãos, eu que não sabia nada, eu falei, não é possível isso. Aí ele falou assim, não, mas olha só, olha que sutil. Estamos falando de Cristo aqui. Ele falou assim, não, mas Cristo foi educado por judeus. Logo, ele acreditava nas historinhas que os judeus contavam para ele. Irmãos, está próximo de nós. É por isso que deve ter uma atenção sobre isso.
Rogo para que Deus desperte dessa igreja seminaristas vocacionados para o ministério, mas que eles sejam avaliados ao ponto da sua fé, porque não se fazem mais isso. Olha o verso 9, da gravidade que eu estou compartilhando aqui com os irmãos. O verso 9, porquanto nele quem? Jesus, em Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus tem um corpo, e nele, naquele corpo humano, ele não é uma projeção, ele não é um ser elevado. O texto está aqui reafirmando o que já falou no capítulo 1. Nele habita a plenitude da divindade. Irmãos, eu sei, não é simples crer nisso. Os discípulos de Cristo tiveram dificuldade. Lembra? Jesus no barco, uma tempestade no mar, e os discípulos assim, que eram pescadores, mas o negócio estava ruim, eles achavam que iam morrer. Jesus dormindo, eles acordam Jesus fala assim, olha, aí Jesus dá uma ordem, e o vento acalma, o mar acalma. E aí perguntaram, quem que é este? Quem que é este que tem o poder de falar, e o vento e o mar obedecem? Pois é, irmãos, ele tem a plenitude da divindade em si. Felipe, não entendendo também, pergunta para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Eu quero conhecer o Pai, eu quero conhecer Deus, o poderoso. Era ele, irmãos. Ele é a manifestação exata do ser de Deus. Como foi dito no outro texto, Deus, meus irmãos, não pode ser visto, porque Deus é invisível. Mas Deus pode ser visto, porque em Cristo ele tem um corpo. E nós vamos ver a Cristo. Vamos tocar em Cristo. Vamos pegar nas suas vestes. Vamos vê-los face a face. Então, essa bobagem que aqueles meus amigos falaram, de que Cristo foi ensinado por judeus, por isso que ele acreditava numa mentira também. Foram enganados. Não, ele não é um homem como nós. Está nele a divindade. É por isso que essas coisas que parecem santidade, eu não quero contar para a irmã tal coisa da Bíblia para preservá-la. Bobagem, irmãos. Isso são coisas contra Deus. E esses alertas aqui. O verso 10 continua assim. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Na NVI, fala que nós recebemos a plenitude de Cristo. Irmãos, nós precisamos aqui compreender uma vez por todas, porque Paulo vai ensinar isso nas suas cartas sobre esse mistério da união com Cristo. É como se eu falasse o seguinte, né? Tudo que acontecer com Cristo, vai acontecer com a gente. Tudo. Então, a plenitude que Cristo tem, ele compartilha conosco, no sentido de que nós, sim, que éramos escravos do pecado, agora nós temos uma avenida aberta para vivermos uma vida santa. Temos uma plenitude e não precisarmos de nada mais do que Cristo para exercer a nossa fé e a carreira cristã. O verso 10 do finalzinho fala, ele é o cabeça de tudo principado e potestade. De fato, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor, irmãos, até mesmo daqueles que são os demônios, dos seres malignos. Ele coloca esse pessoal debaixo do braço. Todos esses seres, por mais que apregoam mentiras, ainda assim eles estão debaixo do senhorio de Cristo. Nada lhe escapa. Então, onde nós buscamos refúgio? Então, o que é suficiente para nós? Só Cristo. E aqui, Paulo continua no verso 11. Nele fostes circuncidados. Olha só, vai falar que Paulo ele foi circuncidado não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, Paulo aqui vai falando o seguinte, olha, há uma circuncisão do passado, que era tirar uma parte da carne do órgão masculino,
simbolizando que o mal foi removido, que você faz parte da aliança, mas isso não é mais necessário, porque agora existe a circuncisão em Cristo, e Cristo, pelo poder dele, pela ação dele, pela obra dele, ele tira o mal de você, ele tira essa morte de você, e transforma, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, a remoção desse pedaço da carne, que é a circuncisão de Cristo. E o verso 12, irmãos, vai falar de coisas que aconteceram com Cristo, da história de Cristo, mas vai demonstrar que a história de Cristo é a nossa história. Olha as implicações disso. Repito, a história de Cristo é a nossa história. Olha o que fala aqui, ó, verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quem foi sepultado? Cristo foi sepultado. Quem ressuscitou? Cristo ressuscitou. Aí eu pergunto, você foi sepultado? Sim, eu fui sepultado. Você ressuscitou? Sim, eu ressuscitei. Você foi cravado na cruz? Sim, você foi. Deus, irmãos, estabeleceu que Cristo é poderoso e suficiente no seu ministério, no seu poder, na obra, que tudo o que aconteceu com ele está estritamente ligado com aqueles que estão em Cristo. Então, irmãos, quando nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, de que Jesus é Senhor, como está no começo do nosso texto, quando nós professamos esse senhorio dele, e vivemos e andamos na vida com ele, nós morremos, irmãos, com Cristo. E agora a nossa vida é uma vida ressurreta, uma nova vida, vivida em novidade de vida. Esse é o poder de Deus. Lembre-se, Paulo está ensinando doutrina, dando ensinamentos importantes e profundos, para preparar nesta carta para as práticas cristãs que viriam nos próximos sermões. Ele foi sepultado juntamente com ele, no batismo, na ideia de ser, no batismo, quando você é lavado, quando você tem então a água, você sai de um estado de morte para a vida, uma nova vida, e fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. E o 13, irmãos, continua. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Vocês que estavam mortos. Irmãos, as pessoas que nós conhecemos, a maioria delas estão vivas, mas elas não sabem que estão mortas. Quem não está em Cristo está morto, não tem relação com Deus, não tem relação com Cristo, nem tem relação com o Pai, não tem comunhão, são inimigos de Deus, como outrora nós éramos também. Mas agora em Cristo, alcançados pelo Espírito Santo, diz o texto bíblico aqui, que nós estávamos mortos pelas nossas transgressões, não tínhamos vida, éramos vivos mortos. Tanto pelos nossos pecados, as transgressões, pela incircuncisão na vossa carne. A nossa tendência maligna de ser contra Deus. Mas eu conheço gente que não mata, não rouba, não faz mal a ninguém. Irmãos, nós somos um poço de escuridão. Muitos não transparecem. Mas, irmãos, se os nossos pensamentos pudessem ser diluídos e mostrados. Todos os que não estão em Cristo estão perdidos. Mas o nosso Deus diz aqui no final do verso 13, que Ele está perdoando todos os nossos delitos. Deus nos perdoou, meu, os pecados de ontem, os pecados de hoje e os pecados de amanhã. Todos os nossos pecados já estão perdoados em Cristo. Certa vez,
conto aqui para os irmãos. Estava eu na adolescência ainda, numa reunião de amigos, e tinha ali jovens mais experientes e mais velhos, e um deles começou a falar de uma certa doutrina. Olha, sabia que Deus sabe tudo? Sabia que Deus é soberano e Ele tem os seus decretos? Sabia que Deus não muda os seus planos porque eles estão perfeitos? Sabia disso? Então, não precisa orar, porque a sua oração não muda nada. Para que orar, então? Segue a vida, não precisa orar mais. E ele falou isso na mesa e todo mundo concordou. Porque parece santo, inteligente, filosófico. Olha só que não é regra boa. É verdade, porque eu vou orar. Aí eu, besta, perguntei assim: ô irmão, mas por que Cristo orava então? Irmão, por que Cristo, em João 17, orou por nós? Mas eu queria entender. Irmão, por que o Senhor Jesus Cristo nos deixou uma oração modelo do Pai Nosso? Os irmãos entendem? É por isso, irmãos, que nós temos que estar arraigados na Bíblia, entender do Evangelho e dos seus ensinamentos, porque essas bobagens que aparecem e que convencem as pessoas despreparadas, é porque, irmãos, nós não estamos crescendo na fé, no amadurecimento do conhecimento da parte de Deus. E é por isso que nós não podemos desprezar os ensinamentos como esse e as doutrinas, bobagens que aparecem no seio da igreja, de pessoas que são crentes, mas que se apegam a essas coisas. Verso 14, irmãos. 14 e 15, que a gente vai para o encerramento. O texto diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Esse escrito de dívida é como se fosse um documento, onde a sua dívida está lá escrita, e você assinou essa dívida. É esse o documento. Não há como negar, é sua. Ali estão as suas transgressões contra Deus, os seus pecados contra Deus, contra o Criador, contra o Santo, contra o Justo. Essa dívida vai ser cobrada, não há como fugir dela. Compartilho aqui com os irmãos. Na pandemia, por circunstâncias outras e também por decisões erradas da minha parte, eu entrei em grandes dívidas. E eu nunca tinha passado por uma situação assim. Meu nome sempre foi limpo. E eu tive então o meu nome sujo. E na tentativa de pagar a dívida, eu fazia um empréstimo aqui para pagar outra dívida lá, porque eu sentia vergonha de um gerente me ligar e cobrar a dívida. Vergonha. A tal ponto de o gerente é um funcionário, né? Mas tem um contrato, eu peguei algum dinheiro e eu tenho que pagar. Era o normal. O normal. E eu me explicava para ele: olha, fulano, você me perdoe, fiz decisões erradas. Aconteceu circunstâncias que eu não previ. E eu não consigo resolver isso agora. Mas eu assumo que é meu e preciso resolver. Mas hoje não dá. Passa-se o tempo, irmãos, e você aprende coisas, tá? Eu paguei uma delas. Eu paguei uma das dívidas. A primeira coisa que o banco me fez, viu, estou com um cartão aqui. Eu falei, não, peraí. Ele quer nem saber, né? Ele quer que você afunde mesmo, que você tal. Então, há situações na vida, nas nossas dívidas aqui, irmãos, que a gente resolve, negocia. Não seja como alguns, né, que fazem dívidas já pensando em não pagar. Né? Mas aqui, irmãos, essa dívida é impagável, não tem como pagar, não há preço para isso. Eu feri o eterno, é contra Deus, é contra o justo. Eu preciso de algo do tamanho de Deus para pagar essa dívida, e não há na minha conta isso. Não há como apenas lamentar, não há.
Tudo isso, irmãos, para explicar qual que é a obra de Cristo e como ela é suficiente na nossa vida. E o texto vai falando assim, olha, essa dívida que era contra nós, ela constava de ordenanças, é verdade, o pastor até explicou aqui. A lei, irmãos, a lei, ela mostra o nosso pecado. Ó, não pode cobiçar, hein? Se não tivesse essa lei, ok. Mas há essa lei. Então eu não posso cobiçar, eu não posso. Pecados de pensamento são pecados, afrontam a Deus. Mas Cristo, irmãos, a fazer uma obra na nossa vida, a lei que antes nos condenava, mas pela graça nós somos salvos em Cristo, agora a lei, irmãos, para nós é doce. Então, vir à igreja no sabá cristão no domingo é doce. Diz lá o mandamento, guarda o sábado. Estamos aqui reunidos, guardados, cultuando ao Senhor. Honrar pai e mãe é uma delícia ver irmãos cuidando dos pais, que estão mais idosos, é uma delícia você ver, isso é de Deus, isso é do Senhor. É uma delícia ver casais sendo fiéis uns com os outros. É uma delícia ver irmãos promovendo a vida e não a morte. Então essas ordenanças eram contra nós, mas Deus removeu completamente. Irmãos, eu acho que depois que eu pagar minha dívida, provavelmente, no histórico deve ter que um dia eu fui endividado, deve ter lá. Quando é de Deus aqui, irmãos, a remoção é tão completa, que é como se você nunca tivesse cometido pecado. Não há papel mais, não há mais nada. Esse é o poder da obra de Cristo em nós. Nada. Ele removeu inteiramente, porque ele colocou isso na cruz. E o verso 15, para fechar aqui, irmãos, falou o seguinte: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Os demônios, Satanás, o governo romano, os judeus, ao colocarem Cristo na cruz, achavam que ele estava vencendo Jesus, derrotando Jesus. Aqui, irmãos, foi a maior reviravolta de todos os tempos. Não tem filme Netflix, Prime Video, que tem uma reviravolta como essa, onde Jesus ali na sua fraqueza, na sua derrota, aparente derrota, sendo crucificado, morto, ele estava na verdade, irmãos, vencendo completamente os seus inimigos. Completamente. Derrotou Satanás, derrotou a morte, derrotou os poderes da terra, derrotou os governantes. E agora, irmãos, ele ressuscita tudo poderoso, na plenitude e no novo corpo. Tudo isso aqui, irmãos, é ensinamento e doutrina profunda, nos preparando o espírito para as práticas do Senhor. É por isso, irmãos, que para nós, o moralismo, o legalismo, dizer que servir a Cristo é regra tal, é acordar às 5 da manhã, é dar 5 passos disso, isso é tudo bobagem. Não se trata, irmãos, do que nós fazemos, se trata do que Cristo fez por nós. Ele fez por nós, e nós estamos vendo isso aqui em Paulo mais uma vez, que o Evangelho não é simplesmente a mensagem para converter pessoas, o Evangelho é para a nossa vida, lembrança do que Ele fez por nós, e que nada mais importa. Eu já disse aqui, o nosso problema não é amar a Cristo, eu sei que os irmãos amam, o desafio, irmãos, é amar só a Cristo. Não se enganem, não descansem, fiquem alertas, essas coisas nos arrodeiam. Busque os mais maduros, busque a orientação dos pastores. Às vezes, irmãos, nós ficamos nos nossos segredos. Foi dito aqui no culto, na liturgia, que às vezes nós escondemos coisas, não falamos com nossos irmãos. Não vou citar o nome, não cabe, não precisa. Mas como eu fiquei feliz ao saber, isso faz um tempo já, que o irmão tinha uma dificuldade muito grande com pornografia, muito grande. E ele se culpava por isso, porque é um prazer momentâneo e depois choro, derrota.
E então, ele queria com as suas próprias astúcias, segundo Chaves, arrumar essa situação. Porque falar para as pessoas, como é que você fala isso? É uma vergonha. E ele então, quebrantado pelo Senhor, ele chamou a pessoa que ele mais confiava para ajudá-lo a sair dessa. Ele chamou a sua esposa e contou para a sua esposa: meu amor, eu tenho esse problema. Irmãos, não é fácil. A gente tem que pagar o preço, irmãos. A gente foge do sofrimento. Uma vida boa e tranquila, irmãos. Esse irmão, então, falou para a esposa. Ele tinha filhas, as filhas foram sabendo. Mas ele buscou ajuda no Senhor, da sua auxiliadora, para vencer uma situação de pecado. E porque senão, irmãos, nós ficamos nesses pensamentos nossos, soluções humanas, tradições humanas, de querer resolver as coisas com o nosso braço. E patinando, e sofrendo, e com culpas e culpas. Irmãos, Cristo resolve isso para nós. Cristo é suficiente. Cristo é total. Quero terminar aqui então esse sermão, irmãos, dizendo o seguinte. Paulo começa essa carta fazendo uma saudação de graça. Lá no verso 2, fala assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. E no final dessa carta, irmãos, ele termina assim: a saudação é do próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, estava preso. A graça esteja convosco. A graça começa, a graça termina. Tudo isso aqui, irmãos, que eu falei para vocês, tudo que os irmãos anteriores já falaram aqui para vocês nessa carta, meios de graça, de benefício para vocês. O que vocês vão fazer com isso? Como vocês vão trabalhar isso? Não se deixem enganar, irmãos, por essas coisas. Fiquem atentos. Oremos. Senhor nosso Deus, é verdade, ó Pai, que nós te amamos, Senhor, e amamos Jesus Cristo. Mas há em nós, ó Deus, essa disposição tão vergonhosa de buscarmos soluções e remédios em outras coisas. Nós temos, ó Pai, a Tua instrução na Bíblia registrada e diversas vezes, ó Pai, aqui ensinada na Tua palavra, nesse púlpito, tantas vezes. Mas nós, ó Pai, sabemos o remédio, sabemos o procedimento, sabemos, ó Pai, como nos comportar segundo Cristo, segundo o nosso maior exemplo. Mas escolhemos, ó Pai, outros remédios, outras ações, outras estratégias, ó Deus, como nós somos fracos. Para te amarmos mais, só amarmos a Ti, precisamos de Ti. Cria isso em nós, nesta igreja tão abençoada, Tua igreja, nesta cidade, cidade abençoada por esta igreja. Ó Deus, nos faça te amar mais e amarmos só a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém.